Senhor, irmãos, tudo bem? Quero louvar o Senhor pela sua vida. Gostaria de meditar com você nesse devocional de quinta-feira. O nosso tema da semana é a verdadeira igreja mostra Jesus ao mundo. Eu gostaria de ler primeiro o versículo e nós podermos meditar. Está em 1 Coríntios, capítulo 4, no verso 1. Diz assim: que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos ministérios de Deus. Eu fiquei refletindo sobre esse versículo, irmãos, e ainda pensando em tudo que nós viemos ouvindo ainda daquela semana que falava sobre o reino de Deus. E nós aprendemos naquela semana que o reino de Deus, hoje, nesse momento, ele acontece de maneira parcial, mas que chegará um dia que nós viveremos o reino de Deus de maneira plena, de maneira completa. Até esse momento nós temos aquilo que é necessário, mas chegará o tempo que nós viveremos o reino de uma maneira completa, plena e absoluta. E o que Jesus ele veio fazer quando ele esteve entre nós? Jesus veio ser o promotor do reino, o divulgador desse reino. Ele veio como presidente, ele veio como o ministro-chefe, como presidente, como o chefe de Estado, melhor dizendo. Isso é interessante por quê? Porque quando Jesus ele vem ali pelas terras áridas da Palestina pregando o Evangelho, ele estava chamando um grupo seleto. Quando nós vemos hoje mesmo numa nação como a nossa e qualquer uma no mundo ocidental, nós encontramos presidentes e tem cada presidente um certo grupo de ministros. Esses ministros são homens de confiança, são cargos de confiança, que ele não passa por um concurso público. Pelo contrário, o presidente, o chefe de Estado, quando ele chega ao poder, ele automaticamente chama esses ministros para que eles possam ajudar em determinadas áreas. Então, no Brasil, nós temos ministro da Educação, da Saúde, da Economia. Mas o interessante é que cada ministro desse, ele vai atuar segundo uma vontade do líder, do presidente, do ministro-chefe, do presidente. Eu achei interessante todo esse contexto para entender, meus irmãos, que quando nós vemos aqui em 1 Coríntios, quando a palavra nos diz que o mundo precisa nos ver como ministros, é que esses ministros têm o objetivo de representar o reino, representar o presidente. Jesus veio a essa terra e ele veio para dar o exemplo, de maneira que nós como ministros deveríamos seguir esse exemplo dele. E o mundo veria a diferença entre nós e todos os outros por causa que nós seguimos os passos do Mestre. Então, o que nós podemos refletir nesse dia é: se Jesus nos chamou como homens de confiança, como mulheres de confiança, para levar a sua vontade, uma reflexão precisa nascer em nosso coração. Será que eu tenho realmente desempenhado esse ministério com excelência, com resiliência, com vontade, entregando o máximo de mim? Essa é uma pergunta para a gente poder refletir nesse dia. Será, meu irmão, que você, que eu, não podemos oferecer um pouco mais? Será que nós não podemos orar um pouco mais, pregar um pouco mais e desempenhar esse papel que foi nos dado de confiança por Deus? Amém, meus irmãos? Então que a gente possa meditar nessa palavra e eu gostaria de orar com você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por essa meditação da Tua Palavra, onde a Tua Palavra diz que o Senhor nos chamou para sermos esses ministros e que o mundo olharia para nós com a expectativa de algo diferente. E nós, Senhor, não somos ministros de outra causa a não ser de pregar aquilo que o Senhor já pregou, de viver da maneira que o Senhor já viveu, Senhor. O Senhor, quando esteve entre nós, demonstrou claramente como nós deveríamos agir. E a nossa tarefa agora como ministro, Senhor, é agir aquilo que está na minha mão segundo a Tua vontade, Senhor. Quem sabe o meu local de trabalho,
quem sabe é a minha escola, quem sabe é a minha igreja, é a minha liderança. Aonde eu estiver, aquilo que for colocado em minha mão, eu preciso ser ministro, Senhor. Eu preciso fazer segundo a tua boa vontade, ó Pai. Pai querido, ajuda os meus irmãos. Vem, Senhor, nos ajudando a servir melhor, Senhor, a ser ministros melhores, ó Pai. Em nome de Jesus, amém.